Tom! Estamos ao vivo, são 17 horas e 4 minutos, 14 de agosto de 2020. Estamos começando o nosso Chega de Dúvidas sobre ansiedade de hoje. Muito bem! A gente repete porque eu entro com vocês aqui pelo Instagram e entro aqui pelo Facebook. Às vezes dá um desencontrozinho básico aqui, então eu vou esperando para conectar todo mundo. Oi, Célia, muito boa tarde. Oi, Gi. E aí, Gi? A Gi cuidou do meu cabelo hoje. Tô bonita, Gi? Manda um beijo aí para mim que eu quero saber. Muito boa tarde, Cláudia. Vamos lá, vamos deixando o seu boa tarde para eu poder ir cumprimentando vocês. Sejam todos muito bem-vindas, todos muito bem-vindos. Compartilha a nossa live. Para quem está aqui no Facebook, tem um jeitinho de você compartilhar, que é você, logo abaixo aí do seu vídeo, tem um lugarzinho que você pode convidar outras pessoas para virem participar da live com você. E aqui no nosso Instagram, mesma coisa, né? Você vai aí. Obrigada, Gi. Oi, Cida, minha querida. Bem-vinda. Boa tarde, Renata. Sejam bem-vindas. Oi, Sandra. Boa tarde. Aqui no Instagram tem uma espécie de, parece uma asa delta, assim, um aviãozinho. Clica aí, convida as pessoas, os seus contatos para virem assistir essa live, porque o assunto é deveras importante, como a gente costuma dizer, né? Muito importante esse tema. Bom, qual que é o tema, inclusive, né? Como é a vida de quem sofre de ansiedade e de depressão. Você gostou, Sandra? A Sandra tá falando da minha flor. É um arranjo natural, né? Gerânios aqui da minha janela. E foi um presente do meu esposo. Logo cedo ele colocou pra mim assim. Eu cheguei, tava lá aquela florzinha. Eu falei, eu vou usar na live hoje, que é pra todo mundo ver a minha florzinha aqui. Flores fazem uma diferença na vida da gente, não é mesmo? Né? Quando a gente tem flores por perto, a vida fica mais colorida, eu adoro isso. Bom, para você que está chegando agora, coloca para mim aí no Facebook, aqui no Instagram, a cidade, o estado de onde você está me assistindo, se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Eu tô aqui toda atrapalhada, eu sou meio atrapalhada, viu, gente, com o mundo digital. De vez em quando eu tomo um zolé feio aqui, a Sandra sabe, a Sandra tá acostumada já, né? De vez em quando acontecem umas coisas esquisitas por aqui, mas tá tudo certo. Bora lá, vamos responder a este tema. Oi, Valéria, boa tarde. Boa tarde, JP. Vamos lá, Célia Regina do Rio de Janeiro. A gente gosta de saber o alcance, né, do nosso trabalho. Eu falo que a internet é uma das coisas muito boas que aconteceu na nossa vida, porque a gente pode falar quase que com o mundo inteiro, sentadinho na sala da nossa casa, com a história da quarentena, da pandemia, mais ainda a gente se espalha pelo mundo diante de um computador ou de um celular, né? Muito bem, vamos para a nossa pergunta de hoje. Como é a vida de quem sofre de ansiedade e depressão? Então eu vou começar essa live fazendo algumas perguntas para vocês, e aí eu quero que você coloque aí no comentário, você que está aqui no Instagram e você que está aqui no Facebook também. Como tem sido a sua vida, né, nos últimos tempos, como que vem se desenrolando a sua vida com o transtorno de ansiedade, se você tem ansiedade, ou se você tem depressão, como que tem sido isso? E se você, de repente, já sabe que você tem os dois transtornos juntos, ansiedade e depressão. Coloca pra mim aí como que tem sido, coloca aí como que você tem se sentido, se tem sido fácil, tem sido difícil, quais são as maiores complicações, qualquer coisa que você queira colocar nos comentários, na medida do meu possível eu vou lendo aqui e vou falando com você, tá bom? Coloca aí pra mim, então, como tem sido a sua vida com ansiedade, com a depressão ou com ansiedade e depressão. Boa tarde, Laura, seja bem-vinda. Bom, enquanto vocês vão respondendo, eu quero dividir essa live em duas partes. Na primeira parte, nós vamos investir um pouquinho do nosso tempo falando exatamente em como é a vida dessas pessoas, a rotina delas, as dificuldades que elas sofrem, os sintomas e tudo mais. Mas na segunda parte eu quero propor uma outra coisa para você, então fica comigo. Eu procurarei ser breve, essa live ela tem de ter uns 30 minutos, eu ando dando umas extrapoladas aí, deixa eu ver se eu me controlo. Mas eu quero, na segunda parte, a gente fazer uma viradinha nessa conversa. Boa tarde, Jéssica. A Valéria está dizendo que ela tem as duas coisas, ansiedade e depressão.
A Célia tá dizendo que a vida dela não tá nada fácil com ansiedade. Deixa eu ver se tem alguém falando alguma coisa aqui no Facebook. Sandra Dantas, de Nossa Senhora do Socorro em Sergipe. O sinal tá ótimo, que bênção, né, Sandra? Viviane de Oliveira, olha, Foz do Iguaçu, eu fui conhecer esse lugar, amei Foz do Iguaçu, eu quero voltar aí para conhecer mais, eu fiquei muito pouco tempo, Foz do Iguaçu é maravilhoso. A Valéria está dizendo assim, hoje mesmo também não conseguiu sair da cama, já 7 dias deitada, né, quer dizer, a depressão está tomando conta. Salles, né, 6092, não sei qual que é o seu nome, coloca seu nome para mim que eu já falo boa tarde para você, tá bom? Bom, ansiedade, quando não é tratada do jeito certo ou de forma ineficiente ou insuficiente, tende a evoluir para um quadro de depressão. Nós temos falado bastante sobre isso nos nossos vídeos. A estimativa, né, os estudos mostram que pelo menos metade dos quadros de ansiedade acabam evoluindo para depressão. Logo, a gente deduz que muitos desses casos de ansiedade ou não estão sendo tratados ou não estão sendo tratados da forma correta, da forma adequada, que realmente traz o controle e, por fim, a cura da ansiedade, tá? A Valéria está dizendo que está sem forças para nada. A Salles também chama Valéria, né? De Pedra Azul, Minas Gerais. Gente, olha que maravilha! Foz do Iguaçu, Rio de Janeiro, Pedra Azul, Minas Gerais. Que coisa linda. A Valéria, eu não lembro de onde você é mesmo, Valéria. Valéria, acho que é daqui de perto da gente, né? Não lembro. A Bruna Luz. Oi, Araguaci, boa tarde, seja bem-vinda, viu? A Bruna está dizendo que tem os dois. A minha dificuldade é entender que nunca vou ser curada, que pode sempre voltar. Bruna, por favor, fique comigo até o final dessa live que a gente tem coisas a tratar, viu? Fica aí comigo, não sai não. Bom, quando uma pessoa tem ansiedade, de Jaú, né, Valéria? Beleza. Quando uma pessoa tem ansiedade e ao longo do tempo essa ansiedade evolui, desenvolve também um transtorno de depressão, a gente está num território muito perigoso, numa complicação. Por quê? É tudo muito mais grave, né? A gente chama isso de transtorno ansioso depressivo ou de depressão ansiosa. Mas a gente chama de ansioso depressivo porque mais vezes a ansiedade leva para a depressão do que a depressão leva para a ansiedade. É lógico, a gente costuma dizer assim, que todo ansioso tem um pezinho na depressão, e todo depressivo tem um pezinho na ansiedade. Mas um transtorno de ansiedade mais facilmente evolui para um transtorno de depressão. Boa tarde, Kissilu, acho que é Lu, né? Diva Larize, nossa, quanta gente, que bacana. A Valéria Salles está dizendo que a ansiedade dela fica sem vontade de comer nada o dia todo. Sim, olha o que acontece na ansiedade. Algumas pessoas desenvolvem até quadros compulsivos e começam a comer demais. E outras têm aquela sensação que a garganta fecha, não consegue comer nada, o estômago fica apertado, não se alimenta direito, emagrece, fica apavorado porque está emagrecendo. E é tudo ansiedade, com certeza. Nesse caso que a gente está chamando de transtorno ansioso depressivo, o que acontece? Os sintomas também, quando vêm, eles costumam ser mais severos. Então é mais intenso e mais frequente a manifestação dos sintomas quando o quadro já evoluiu de uma ansiedade para uma ansiedade depressiva. Deixa eu ver o que estão falando aqui comigo. Opa! Beleza. Não tem ninguém falando, eu já tinha lido. Bom, então como que é, pelo amor de Deus, a vida de alguém que desenvolveu os dois transtornos? Que tinha um e evoluiu para o outro, agora tem os dois. Com certeza uma vida cheia de sofrimento e de limitações, né? Por quê? Ela manifesta os sintomas dos dois transtornos, quase que simultaneamente. Então, principalmente o medo e a tristeza. O medo tem muito a ver com ansiedade, a tristeza tem muito a ver com depressão. Até deixa eu fazer uma diferenciação aqui. Tristeza de depressão é diferente de tristeza com motivo. Então, se eu, sei lá, um amigo, uma pessoa que eu gosto muito faleceu ou adoeceu, ou meu cachorro está doente, eu estou triste, isso é uma situação, é uma tristeza circunstancial e pontual. Quando nós estamos falando de
a tristeza da depressão, geralmente, ela não tem um motivo. A pessoa diz, eu tô sempre para baixo, tô triste, mas por que aconteceu alguma coisa? Não, não aconteceu nada, nem eu sei por que eu tô triste, tá? Então, é uma diferenciação entre tristeza comum, né? Tristeza de coisas que aconteceram e a tristeza que a gente vê na depressão. Boa tarde, Leila, seja bem-vinda. Bom, na ansiedade, a gente tem muito medo do futuro, certo? Aliás, ansiedade é medo do futuro. É aquela apreensão de que algo ruim vai acontecer, que a gente vai falhar, vai fracassar, não vai dar conta do que está por vir, né? Isso é típico dos quadros de ansiedade. Quando a gente junta a ansiedade com a depressão, o que, que vem lá da depressão? Da depressão vem aquela tristeza que eu acabei de falar, vem pensamentos negativos também, como a gente tem na ansiedade, né? E vem também o sentimento de impotência, né? A Valéria acabou de falar aí, eu não tenho energia nem para sair da cama, né? Boa tarde, Suelen, seja bem-vinda, querida. Então, essa sensação de impotência diante das coisas difíceis que estão por vir, ou que a gente acredita que estão por vir, vem mais de lá da depressão. Então, imagina você colocar no mesmo caldeirão tudo isso. Fora esse sentimento de impotência para lidar com o futuro, a tristeza, vem também um autodesprezo, porque você começa a se sentir inútil, incapaz, fica irritado, chora fácil e tudo parece grande demais, né? A depressão, ela tem essa coisa do grande demais, do eu não tenho força para lidar com isso. Na ansiedade também tem isso, é grande demais, eu não tenho capacidade, eu não consigo, eu não vou dar conta. O da depressão é mais por falta de força, tá? Falta de energia. E na ansiedade é por medo, tá? Então, o resumo desse combo ansiedade mais depressão, gente, complicado, porque aí nós vamos juntar, né? Na mesma situação, medo, tristeza, impotência, irritação, choro e ciclando, oscilando entre uma coisa e outra. Num dia eu tô agitada, preocupada, não consigo dormir, no outro dia fico na cama porque não tenho condições de me levantar, tá? O que acontece além de tudo isso que a gente precisa lembrar também quando a gente está no combo ansiedade e depressão? A gente tem uma preocupação exagerada com tudo e com todos, né? Por quê? Você tá lá na ansiedade com medo e na depressão se sentindo inútil, impotente para lidar com os desafios da vida, com os seus e quem dirá condição não tem condição nenhuma, né? Não se sente com condição nenhuma de ajudar ninguém à sua volta, tá? Que mais que tem nesse quadro de ansiedade e depressão? O cansaço, né? Então o corpo tenso, dolorido, cheio de dores pelo corpo, o corpo pesado, que isso também é típico da depressão. Por causa da ansiedade, o coração disparando a toda hora, o peito apertado, aquela respiração curta, né? A gente não respira direito, o ombro todo tenso. Na depressão, a pessoa tem aquele suspiro de desânimo. Tenho vontade de nada. O ombro caído, né? O tempo inteiro. Então pensa como isso vai ficando difícil. Além disso, problemas com o sono, né? Alguém já disse aqui para mim, problemas com o apetite. Ora a pessoa está comendo muito, ora não está comendo nada. Ou dorme muito, ou perde o sono, né? E tudo assim, ó, tudo bagunçado. Ora para cá para tristeza, ora para cá para o medo e para a ansiedade. A Valéria está dizendo que tem muitos pensamentos suicidas. Sim, o sentimento de impotência, de inutilidade, essa tristeza profunda e recorrente traz para a pessoa que sofre de depressão aquela sensação de estar sem saída, né? Não há solução para mim. Nada que eu faço resolve, nada do que eu penso como possibilidade adianta. Então ela começa a se perguntar para quê? Para que continuar? Para que fazer isso? Para que falar com fulano? Para que ir atrás disso? E aí é como se o horizonte fosse se fechando e vindo para perto, tá? Então, sim, as pessoas que têm depressão acentuada, né, a gente chama de depressão maior, quando está mais grave,
elas pensam sim em suicídio. Mas já a gente já vai falar sobre isso também, viu, Valéria? Continua aqui com a gente para a gente começar a olhar para isso por outros ângulos, por outros prismas também. Com essa oscilação entre medo e tristeza constante, o que você vai sentindo? Bom, primeiro, completamente perdida, né? Porque na mesma hora que eu tô com medo, eu preciso deitar porque eu não tô me aguentando e vou me esconder. Não tenho controle do que eu tô sentindo e nem do que eu tô pensando, tá? É fundamental, é imprescindível que você busque ajuda profissional, tá? É, e ajuda profissional correta, que a gente chama, aquela ajuda profissional especializada, pessoas profissionais que são que têm especialização em tratamentos para ansiedade, em tratamentos para depressão. Por quê? Porque vou até contar um negócio para vocês. Agora há pouco eu estava lendo um texto, fazendo uma pesquisa, a gente está montando o calendário do mês que vem, pesquisando lá, alguém fez lá um texto falando sobre coisas para fazer para diminuir a ansiedade. E lá nos comentários alguém colocou assim: olha, com todo respeito, quem escreveu isso daí não entende nada de ansiedade. Pode ser, porque não é simples lidar com isso. Você dificilmente vai conseguir lidar com isso sozinho. Só ansiedade, só depressão já é difícil. Ansiedade depressiva, muito mais difícil. Precisa de ajuda sim. E de alguém que saiba o que está fazendo, que saiba te conduzir da maneira correta para aquela trilha que é a trilha da cura, a trilha da solução para o seu problema, tá? Existem, eu vou chamar até de mitos, né? De que ansiedade é uma coisa crônica, que depressão é uma coisa crônica. Eu diria assim, olha, não é simples, não é fácil, dependendo do grau em que você está, mas existem coisas que estão na base desses transtornos que precisam ser tratados, tá? E quando a gente acha o cerne dessa questão, por isso é importante combinar psiquiatra com psicólogo ou terapeuta para você cuidar também da parte emocional e da base da sua ansiedade, que é isso que vai te ajudar a virar o jogo. A Viviane Oliveira está dizendo para mim aqui no Facebook que fica dias sem ter as crises, mas tem dias que vem com força, principalmente quando está de TPM. Viu, Viviane? No nosso canal do YouTube, no Facebook também, provavelmente aqui no IGTV do Instagram, a gente tem alguns vídeos falando sobre a ansiedade nos períodos pré-menstruais, tá bom? Então dá uma pesquisadinha, se você tiver alguma dificuldade, chama a gente. A depressão, perdão, a menstruação, a TPM, tem muito a ver com alterações hormonais. E as alterações nos hormônios são gatilhos para a ansiedade, tá bom? Boa tarde, Ceissa, seja bem-vinda. Boa tarde, Jordana. Boa tarde, eu não consigo ler esse nome, Beck, Slé, não consigo ler. Rosana, seja bem-vinda. Boa tarde, Drilma, é assim? Né? Sejam todos bem-vindos, todas bem-vindas. Nós estamos fazendo uma live respondendo a pergunta como é a vida, né? De quem tem ansiedade e quem tem depressão ao mesmo tempo. Bom, eu disse para vocês que eu queria dividir essa live em dois tempos, né? Em duas partes. A Rosana está dizendo assim: hoje mesmo eu tive uma crise. É capim grosso eu sair no meio da rua, horrível a sensação. Você é de onde, Rosana? Eu não conheço essa expressão, é capim grosso. Mas eu estou imaginando que você está querendo dizer que é bem difícil, né? Boa tarde, Thay Almeida, seja bem-vinda. Bom, eu quero ir para a segunda parte dessa live. Na primeira parte, então, nós estivemos aqui pontuando como é a vida de quem sofre de ansiedade e depressão. Eu quero ir para a segunda parte e fazer uma pergunta para você. Como você quer que seja a sua vida daqui para frente, a partir de agora, na medida em que você vai entendendo que existem algumas coisas que dependem de você e que você pode fazer para começar a mudar, nem que seja um pouquinho por dia esse quadro. Então escreve aí para mim, como que você quer que seja a sua vida? Por que eu estou te fazendo essa pergunta? Eu sou terapeuta, a Sandra é psicóloga, ela vai compactuar comigo nessa questão. Às vezes o paciente, o cliente chega pra gente e ele diz assim pra mim: eu não aguento mais viver do jeito que eu vivo, eu não quero mais tal situação pra mim, tal coisa é muito difícil. Às vezes está falando do chefe, às vezes está falando de alguma doença, às vezes está falando de algum relacionamento. Eu não quero mais isso, eu não aguento mais isso, é demais pra mim, eu tô cansado, eu tô exaurido. Beleza. E aí a gente pergunta pra esta pessoa: tá bom, e o que é que você quer?
tela azul, né? Dá uma tela azul na cabeça da pessoa. A gente fica tão focado naquilo que está trazendo dificuldade pra gente, que está fazendo a gente sofrer. E é compreensível isso, tá? Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. A gente fica tão focado naquilo que traz dor, que traz desconforto, que incomoda, que a gente fica só dizendo que a gente não quer mais aquilo pra gente. E a gente se esquece de dizer, de proclamar, de proferir, de pedir para Deus, para o universo, para a vida que dê para a gente aquilo que a gente quer. Então eu te pergunto, o que é que você quer? Coloca aí para mim. A Célia já colocou ali, eu quero viver sem esses sintomas. Ótimo. A Rosana, eu mudei uma crise. É que às vezes vem com um errinho ali, mas eu entendi. Acho que você teve uma crise e saiu gritando e chorando no meio da rua. Imagino como isso deve ter sido difícil para você, apavorante. Boa tarde, Regina. Seja bem-vinda. A Valéria está dizendo, eu só queria viver. Eu fui também veio errado, numa promocional, talvez seja numa psicóloga, psiquiatra, talvez, e ela disse que não tem cura. Numa profissional, e ela disse que não tem cura. Pois é, né, gente? Aquilo que a gente chama de cura da ansiedade e da depressão, de certa forma também, o meu foco e o foco da Sandra é ansiedade, tá? Nós somos especialistas em tratamentos para ansiedade. A gente diz assim, olha, o que é cura da ansiedade? Cura da ansiedade não é o controle dos sintomas. Controlar os sintomas já é uma coisa muito boa, muito positiva. Você conseguir controlar uma crise, diminuir o tempo de uma crise, não deixar que ela evolua, é muito bom. Mas quando a gente fala cura, e a gente põe essa palavrinha sempre entre aspas, porque a gente não está falando da cura milagrosa, da cura do curandeirismo, a gente está falando da remissão dos sintomas. O que é remissão? É o desaparecimento, eles desaparecerem, tá? A gente já falou disso algumas vezes, a ansiedade é como uma árvore, tá? Eu vejo as folhas, os galhos, a copa da árvore, vejo o tronco, mas eu não vejo a raiz da árvore porque está embaixo da terra. A ansiedade é como uma árvore, ela tem o tronco, ela tem que são os sintomas, e ela tem as folhas, a copa da árvore, que são as crises. Mas a raiz da ansiedade está tal e qual na árvore, escondida debaixo da terra, na árvore, e guardado dentro de nós, nas nossas experiências traumáticas, que provocaram em nós uma programação negativa e limitante. Inês, mas eu já fui no psiquiatra, ele disse que é crônico, ele disse que não tem cura. Pois é, gente. Preocupante isso, porque é possível sim você ter melhora na sua qualidade de vida, mas a primeira coisa que você vai ter que abandonar é essa crença, tá? Vai ter que rever essa crença. Deixa eu ver quem mais está falando comigo aqui. Boa tarde, Nilda, seja bem-vinda. Boa tarde, Daniela Moraes. Boa tarde, Solange Faria. A Daniela está dizendo que quer ficar sem ansiedade, claro, perfeito. Quem mais está falando comigo aqui? A Viviane está dizendo, a Solange está dizendo que só queria minha vida de volta. Essa é a sensação, né, Solange, que o que a gente tinha de melhor foi levado embora, né? A espontaneidade, a paz, né? A Viviane está dizendo que só queria ser igual antes de ter essas crises. Muito bom. Quem mais está aqui comigo? A Viviane está dizendo que já ficou muito pior, que hoje em dia aprendeu a controlar com a gente. Obrigada, que bom. Com os exercícios e os pensamentos positivos. Brigo muito com a minha mente, ou seja, não é não e logo passa. Muito bom, você já está em alguns passos aí avançada, né, Viviane? Já está conseguindo controlar. Mas dá pra gente fazer um upgrade nisso, dá pra gente ainda ir para um degrau acima. A Thay está dizendo, tenho medo de mim, de me tornar mãe por conta da ansiedade, medo de não dar conta do recado. Então, Thay, na ansiedade, a gente tem medo do futuro e temos pensamentos catastróficos, né? Não é só que a gente imagina que não vai dar conta do filho, a gente imagina que a gente vai ser a pior mãe do planeta, né? E isso faz parte da ansiedade. Quando a gente aprende a controlar os sintomas, quando a gente trata a ansiedade na raiz dela, esses medos tendem a desaparecer. Existe um medo que ele é natural, né? Que bom que você tem, vamos dizer assim, um medinho de não ser uma boa mãe, porque isso vai fazer com que você
procure ser uma boa mãe. Então esse medo, ele é um medo protetor, ele vai te ajudar e vai ajudar você a criar o seu filho. Agora o medo que não deixa nem você ser mãe, porque você acha que você não vai ser uma boa mãe, esse medo precisa ser tratado, porque esse daí é o medo da ansiedade. Ele é tipo um paredão que não deixa você seguir adiante, tá bom? Bom, nós já vimos o nível de sofrimento, né, que é ter ansiedade e depressão. Mas eu tenho uma pergunta, né? Que é o que você escolhe? Porque nós somos também escolhas. Tem escolhas que a gente faz sem saber, gente, sem saber. Por isso que é tão importante vocês acompanharem um canal como o nosso, que a gente traz informações que tem fundamento, tem estudo científico, tem base científica, porque tem coisa que a gente vive, fala, sente, acredita por desconhecimento. Então é importante ficar ligado nas informações para você rever isso. Nós também somos aquilo que escolhemos ser, tá bom? A Thay está dizendo... Ah lá, a Thay disse verdade, né? Então, eu tomei para mim hoje um desafio, tá? Eu logo cedo, quando eu estava ainda pensando na live, como é que a gente ia colocar os termos nessa live, eu peguei um desafio para mim, que é ajudar você que está aqui me assistindo nesse momento, e você que vai me assistindo gravado depois também, te ajudar a perceber que essa situação que você vive hoje, ela pode ser diferente. Ela pode ser melhor do que ela é agora, tá? Ansiedade tem graus, então tem ansiedade de grau leve, de grau moderado e de grau grave. Então eu posso sair de uma ansiedade de grau grave para um moderado, de um moderado para um mais leve. Desculpe, posso chegar à remissão dos sintomas. Só que tem que ter essa escolha primeiro. Eu preciso me abrir para as possibilidades, para o campo de infinitas possibilidades que está ao nosso dispor. Ah, mas o médico falou, eu li não sei aonde. Tá bom, tá tudo escrito, tá sendo dito. Mas e você, né? No que você acredita? Nós temos depoimentos, relatos de pessoas que de assistirem os nossos vídeos e praticarem o que a gente está ensinando já sentem melhora. Acabei de ler aqui um depoimento de uma pessoa, a Viviane, que diz que segue as coisas que a gente ensina, pratica e já se sente melhor, já controla os sintomas. Então, é possível sim, só que você vai ter que ter um pequeno esforço. Vamos fazer o passo a passo disso. Primeira coisa, transtornos de ansiedade têm cura, não a cura milagrosa, tem nem a cura do curandeirismo, tem a possibilidade de você alcançar a remissão dos sintomas, diminuir os sintomas até zerá-los praticamente. Ansiedade zera? Não zera, porque a ansiedade natural sempre vai ficar. Então imagina que a sua ansiedade está no 10, você pode trazer ela para o 1, que é aquela ansiedade que a gente chama de natural. Estou bem aqui, mas de repente descobri que eu vou ter que fazer uma palestra para um público de 1000 pessoas. Fiquei ansiosa? Normal. Inês, mas você já faz vídeos, você... tá bom, mas 1000 pessoas é bastante, eu posso ficar ansiosa. Mas é pontual. Fiquei ansiosa, fiquei um pouco transpirando, um pouco agitada. Comecei a palestra, me acalmei, terminei a palestra, estou ótima. Essa ansiedade, ela sempre fica com a gente, a depender do desafio que está vindo para nós. Mas é possível a gente fazer a remissão dos sintomas até alcançar esse nível, tá? Então, depois que eu acreditei, que eu me abri para essa possibilidade que o transtorno ansioso tem cura e depressão faz parte do quadro de transtornos ansiosos, eu preciso fazer agora uma sequência de coisas. Qual é a primeira coisa? Eu preciso escolher o que eu quero. Por isso que eu perguntei, o que você escolhe para você a partir deste momento, disso aqui que a gente está conversando. Ah, eu escolho melhorar, eu escolho sair da crise, eu escolho ter mais qualidade de vida. Ótimo, escolheu, pensou que é possível, isso pelo menos falou assim, eu vou acompanhar essas duas doidas aí, eu vou ver para onde que elas vão me levar, de repente vai que dá certo, né? Então se abra, começa se abrindo para essa possibilidade. Beleza, depois que eu escolhi o que eu quero, e de repente o que eu quero é sim ficar bem, ter minha vida de volta, como alguém falou aqui pra mim agora há pouco. Olha lá, a Aragaci falou, eu gostaria que a minha ansiedade fosse para o 1. É 1, 2, né? Tá bom, né? Agora 10 é muita coisa, né? E a Nilda tá dizendo que nesse momento não tá nada bem, né? Tá bem mal. Nilda, fica com a gente aqui, acompanha a gente mais um pouquinho, que daqui a pouco eu ainda vou falar algumas coisinhas para te ajudar também, tá bom? Bom, depois que eu me abri para a possibilidade de que transtorno ansioso tem cura sim, eu preciso
decidir, né? Eu escolhi o que eu quero ter uma vida melhor, eu quero sair disso, aí eu vou para uma decisão de agir, eu preciso ter algumas ações, né? E um comprometimento com as minhas ações. Mesmo quem não tem o transtorno de ansiedade, tem ansiedade eventual, ou um pouco mais, um pouco menos, precisa ter um compromisso consigo mesmo de se cuidar, de fazer coisas que ajudem a se equilibrar no dia a dia. Se você, sei lá, toma banho, escova dente, é manutenção da vida, né? Eu posso ficar sem escovar o dente, sei lá, na parte da manhã? Posso, mas se eu ficar uma semana sem escovar os dentes, daqui a pouco ninguém aguenta ficar perto de mim, eu vou ter cárie. Então, tudo tem manutenção. Cuidar da nossa saúde mental é manutenção também. Então, mesmo quem não tem transtorno de ansiedade, precisa se cuidar. Quem tem, então, nem se fala. Tem que realmente fazer uma série de coisas para começar a baixar o nível da ansiedade. Então, eu separei aqui algumas ações que você pode começar hoje mesmo, daqui a pouco, para você começar já a mudar um pouco essa situação, né? Que é a parte 2 dessa nossa live, então. Primeira coisa, né? Se você ainda não fez, buscar ajuda profissional. Ah, Inês, eu já busquei e eu tô fazendo tratamento faz um tempão e eu não tive melhora, ou eu melhorei de 10, eu baixei para 8 e fico nisso. Olha, eu faço uma sugestão para você. Busque outro profissional, né? Alguém que preste mais atenção no que você está explicando. Se você já faz um tratamento que usa medicação, que às vezes precisa de medicação, né? Dependendo da ansiedade, do grau que está a ansiedade, a depressão costuma precisar mais ainda de medicação do que a ansiedade, tá? Precisa. Mas eu preciso de um profissional que me ouça, que preste atenção no que eu estou falando, que faça consultas de tempos em tempos para avaliar a evolução do meu quadro, que ajuste as doses se eu não estiver me sentindo bem com aquela medicação, né? Que diminua depois de um prazo quando eu estiver me sentindo melhor, porque a gente sabe de alguns profissionais que infelizmente, né, deixam a receita lá na recepção, você passa e pega, você nem vê o profissional. Isso é muito complicado, porque você não está realmente tratando a sua ansiedade, né? Você está paliando, fazendo algo paliativo, não está resolvendo a sua ansiedade. E como eu falei agora há pouco, nem sempre só medicação adianta, precisa fazer terapia para encontrar a base, de onde está vindo tudo isso, principalmente na ansiedade. Que mais? Bom, dentro do nosso canal tem lá uma infinidade de vídeos, de sugestões, de orientações, de dicas, de técnicas. Eu pergunto para você, quanto você tem praticado as técnicas que você aprende com a gente nos nossos vídeos, né? Tem gente aqui que está falando para mim que pratica e tem resultado. A Jacilene dos Santos é da cidade de Catunda, no Ceará. Olha que maravilha! Lá de longe também, né? Araguaci está perguntando se eu atendo em São Paulo. Eu e a Sandra moramos numa cidade chamada Indaiatuba, no estado de São Paulo, tá bom? Nós fazemos atendimentos online, fazemos atendimento como terapeutas. Eu sou terapeuta, a Sandra é psicóloga. E aqui na página a gente tem todo esse trabalho. Quem acompanha os nossos vídeos, pratica as coisas que a gente está ensinando, já tem muito resultado, viu, Araguaci? Vai falando com a gente aí, chama a gente no inbox que a gente vai te ajudando com tudo isso. Algumas outras coisas que você vai precisar mudar na sua vida para começar a ter resultado com a sua ansiedade, com a sua depressão. Incorporar a prática de exercícios físicos. Coloca aí para mim quem de vocês já caiu essa ficha que sem exercício físico não vai. Precisa praticar exercício físico e já está praticando. Coloca para mim aí nos comentários que eu quero ver. A Viviane está dizendo que toma fluoxetina e propanolol. Deixa eu ver se tem mais coisa aqui. Assim, mas nunca passou por psicólogo e sente pontada no peito, dói e passa logo, é normal? Então, quando a gente está em crise de ansiedade, Viviane, a gente presta muita atenção no nosso corpo, né? Pode ser da ansiedade, porque a gente tensiona, pode ter a ver com adrenalina na corrente sanguínea e pode ser que não seja nada, né? A gente brinca com isso, até gases da pontada no corpo, mas quando você está ansioso, você fica com toda a sua atenção voltada para o corpo. E isso, por causa da ansiedade, aumenta, piora, porque a gente fica ali com uma lupa em cima daquilo que está acontecendo, tá? Para ter certeza, se você sente pontada no peito e fica achando que é coração, que é alguma coisa assim, visite um cardiologista para ter certeza que o seu coração está bem. Não fique sofrendo com isso, achando que é alguma outra coisa, tá bom?
A Célia Regina está dizendo que faz caminhada. Palminhas para você, muito bem. Boa tarde, Luzi Marques, seja bem-vinda. A Thay começou a fazer caminhada, olha que maravilha. A Araguaci está perguntando se é só online. Os nossos atendimentos, a gente atende presencialmente também, porém, Araguaci, por conta da pandemia, a gente está fazendo atendimentos online, tá bom? A Jacilene dos Santos está dizendo que precisa de ajuda. Nós estamos aqui, conte com a gente, ok? O que mais que eu selecionei aqui como sendo coisas que você pode fazer para começar a te ajudar nessa virada de vida aí, né? Olha, gente, eu vou falar uma coisa aqui que as pessoas ficam bravas quando a gente fala essas coisas, mas eu vou papo reto. Cara, sai das redes sociais, sai um pouco das redes sociais, abandona um pouco o Facebook, eu digo aquele Facebook que você fica assim, ó, passando, vendo o que está acontecendo na vida dos outros, Instagram, TikTok, como chamou outro, Twitter, né? Por quê? Algumas pessoas, clientes meus, falam assim, nossa, Inês, eu entro lá no Instagram e fico deprimida, porque eu fico vendo a vida das pessoas, né? Então, a vida das pessoas é igual a sua, mais ou menos, tá? Igual a minha. Só que, por exemplo, eu dou esse exemplo. Imagine que eu tô aqui na minha casa e eu começo a brigar com meu marido. A gente se desentende, a gente começa uma discussão. Dificilmente eu vou tirar uma foto de nós dois brigando com o cara amarrado e postar no Instagram. A não ser que eu esteja querendo fazer alguma graça. Não, eu vou esperar um momento que a gente tá de boa e vou falar, ai amor, olha aqui, né? E vou fazer uma foto. Não é assim que a gente faz. No Instagram, no Facebook, todo mundo parece bem, viu? E tá tudo certo, nada contra. Só que cuidado, né? Fica muito nas redes sociais, isso gera ansiedade, piora. Vai fazer algo de produtivo, vai caminhar, vai fazer exercício, vai ler um bom livro, vai ouvir uma boa música. O YouTube tá cheio de, você quer ficar no celular, na internet? Tá cheio de meditações guiadas, aprenda a meditar. Essas coisas acalmam, melhoram a produção das endorfinas no teu corpo e te trazem sensação de bem-estar. Isso por si só já começa a te ajudar no controle da ansiedade e também começa a melhorar o quadro de depressão. Inês, eu não tenho ânimo, né? Principalmente a galera da depressão não sente ânimo, é compreensível isso. Beleza, se associe com alguém, peça ajuda, procure alguém que é um pouco mais animado que você e vai um pouquinho de cada vez. Ai, mas olha, falam isso pra mim, eu fico até brava, porque a pessoa não sabe, ela nunca teve depressão, ela não sabe. Eu nunca tive depressão, realmente nunca vivi isso, mas eu sou terapeuta e trabalho com isso. E, como eu disse, eu estou num compromisso, num desafio comigo mesma hoje para te ajudar a olhar para isso por outros ângulos. Então, considere a possibilidade. Um passinho por dia. Tem uma metáfora que diz assim, como é que será que Buda, né, que é um símbolo da história lá da Índia, fez para caminhar, sei lá, 2.000 quilômetros? Ele deu um passo. E depois ele deu outro passo, porque no tempo de Buda não tinha transporte, não, ele fazia tudo a pé e peregrinou pela Índia inteira. E como ele fez isso? Ele deu um passo, depois outro passo, depois outro passo. Então, um passinho por dia, um pequeno trecho por dia. Mas tem que começar lá, na escolha do que você quer, na sua decisão, no comprometimento e na ação. Se você não se compromete e não age, eu sinto muito, a coisa só tende a piorar, tá bom? Cuidar da alimentação, né? Resumindo, gente, do que eu tô falando aqui? Mudança de hábitos. Você precisa mudar alguns hábitos, caso você queira ter mudanças na sua vida, tá bom? É fácil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo faria. Porém, é tudo o que você tem que fazer. Conte comigo, conte com a Sandra, manda mensagem, chama a gente no inbox. Muitas pessoas vão chamando, conversando com a gente no inbox. A gente vai indicando coisas, livros, vídeos, e as pessoas que realmente praticam têm resultado, tá bom? E eu quero que você diga pra mim se isso que eu tô te falando tá te ajudando de alguma forma, ou tá só te deixando brava achando que, ai, Inês, você tá falando porque você não tem, né? Deixa aí pra mim se isso tá fazendo algum sentido, coloca um positivo assim, ó, aquele símbolozinho do positivo pra mim, ou manda uns coraçõezinhos aí pra eu saber se tá fluindo essa ideia que eu tô colocando pra você, tá bom? Bom, e se você quer ir mais fundo, oi Cá, boa tarde, seja bem-vinda, boa tarde Ellen, seja bem-vinda também. Aqui, a Daniela tá dizendo que não gosta de caminhar, mas fazer yoga ela gostou. Yoga é ótimo, yoga
traz você para atenção plena, te ajuda a prestar atenção na respiração, ajuda a alongar, relaxa, diminui as dores do corpo. Parabéns, Daniela, persista. Não adianta fazer um dia, 2 ou 3, tem que incorporar como hábito, tá bom? Bom, e se você quer ir mais fundo nisso tudo, porque tudo isso que eu tô falando, né, que eu tô sugerindo para você, realmente não é a cura da ansiedade, não é o tratamento para ansiedade. O tratamento para ansiedade e para depressão, né? Às vezes ele é medicamentoso e sempre com terapia, né? Quando eu junto essas duas coisas eu tenho mais sucesso. E eu e a Sandra, a gente tem um programa Chega de Ansiedade, que é um tratamento online que eu e ela desenvolvemos, que trabalha a ansiedade também lá na base, um tratamento rápido de 21 dias. A gente acabou de fechar uma turma na semana passada, então, quando... Eu tô rindo aqui, gente, porque olha o que a Valéria escreveu pra mim. Você não deixa eu brava, você não manda eu tomar água. Pois é, né? Então, Valéria, vai tomar água, Valéria. E olha, muito obrigada por essa lembrança. Hidratação, viu? Valéria tá falando isso porque ela acompanha a gente, ela não gosta de beber água. Gente, hidrate-se, né? Beba muita água, não é pouca não, bastante água, porque o cérebro fica mais hidratado, você tem mais fluidez das coisas no corpo, as toxinas são mais facilmente eliminadas e você vai se sentir muito melhor. Tem mais gente falando comigo aqui no Face. A Araguaci está dizendo que eu estou falando tudo que a ansiedade faz, que é tudo isso mesmo, que é muito ruim. Sim, Araguaci. E a ideia é a gente ver o quanto isso é ruim, mas também pensar em como a gente quer cuidar disso, administrar isso daqui para frente, tá bom? Muito boa tarde, Juliene. Quem tá... Juliette, né? Juliette. Quem tá chegando agora, ou é Milene? Milene e Juliette, eu não sei. Eu acho que talvez seja Milene, né? Bom, quem tá chegando agora, essa live vai ficar aqui no IGTV, no Instagram, e vai ficar também aqui no nosso canal do Face, eu vou postar lá no YouTube, então quem não assistiu inteira pode assistir depois. Gente, muito bem, tá dando meu tempo, já passou o meu tempo, eu quero deixar para vocês isso que é um desafio para mim, de ajudar você a ter uma nova percepção sobre o seu quadro e acreditar que é possível mudar isso. O campo das infinitas possibilidades, pense nisso. Requer, sim, que você diga, proclame, escreva num papel para você ler o que você quer. Opa, deu uma pausinha aqui no Instagram, vamos ver se ele já volta. Voltou. Eu falei para vocês dos meus clientes que chegam dizendo no começo de um processo terapêutico tudo o que eles não querem mais na vida. Mas aí quando eu pergunto o que eles querem, eles nem sabem. Então, muda o foco. Foca naquilo que funciona, foca na solução. Eu sei que o problema está aí, não é uma negação para fingir que não está acontecendo, pelo contrário. Só que quando a gente identifica o problema, o que é que a gente precisa fazer na sequência, gente? Ir para a solução. Ficar só no problema, sapateando em cima dele, remoendo, não vai te ajudar. Se você quer continuar nesta situação, infelizmente eu e a Sandra não temos nada para te oferecer. Agora, se você quer vir com a gente para olhar para isso por um outro ângulo, acreditar sim que é possível ter mais qualidade de vida, diminuir esse grau de ansiedade, voltar a viver, vem com a gente, conta com a gente, porque a gente tem muito, muito para te oferecer, tá bom? A Viviane está dizendo que não, que vocês me ajudaram muito a entender, a respirar, a falar com a minha mente, melhorei muito depois que comecei a conhecer vocês e praticar tudo certinho. Que ótimo, Viviane! É como escovar os dentes, tá? Tem que escovar todos os dias, 3 vezes por dia no mínimo, né? Tem que fazer sempre, tem que continuar. E você vai perceber que na medida em que você pratica, você já vai melhorando. E isso te motiva a praticar mais. Isso é o tratamento? Não, o tratamento é quando a gente vai lá na raiz da ansiedade. E aí, no nosso caso, você precisa fazer o nosso programa, tá bom? Gente, tá bom demais, já falei demais. Na próxima terça-feira, às 9h09 da noite, tenho Você com Inês e Sandra, aquela nossa live interativa, onde você pode entrar ao vivo, tirar suas dúvidas, toda terça, 21h09, 9h09 da noite. Tem entrado muita gente ao vivo, a gente tem feito um super trabalho, tem sido muito legal, muitas dúvidas são respondidas, então a gente te espera nessa live. Boa tarde, Uda Feitosa, seja bem-vinda.
Na próxima sexta-feira, às 17h04, no nosso Chega de Dúvidas sobre Ansiedade, que é dia 21 de agosto, nós vamos trazer o tema: como é a pessoa com tendência ao transtorno ansioso. De repente você tem um filho, uma filha, de repente você está desconfiado que você tem ou não ansiedade, a gente vai falar um pouquinho do perfil. A pessoa que tem tendência ao transtorno ansioso. A Uda está dizendo que é de Imperatriz, no Maranhão, seja bem-vinda, viu? A Valéria está dizendo, eu pratico tudo e às vezes eu não consigo. Então, né, Valéria, eu vou puxar sua orelha de novo, né? Pratique beber água, né? Não vem com essa de que não consigo, bebe de pouquinho em pouquinho. E praticar é escolha e decisão. Eu, por exemplo, sempre frequentei academia e com a pandemia, as academias fecharam e tal, eu comecei a fazer exercício em casa, na frente da TV, usando lá um canal no YouTube que eu sigo para fazer exercícios. Nem todos os dias eu acho que eu consigo. Às vezes eu acordo de manhã e penso assim, acho que hoje eu não consigo, tô com sono, tô cansada, tô cheia de coisas para fazer. Sabe qual que é a minha tática, Valéria? Eu deixo a minha roupa de ginástica, aquilo que eu vou usar, o meu tênis na minha frente. Eu levanto da cama, é a primeira coisa que eu vejo. Sabe por quê? Porque eu decidi isso. Então decida praticar, tá? Ah, eu não consegui de jeito nenhum, não tem problema. Tenta de novo e na próxima vez você vai conseguir. Conta com a gente, tá bom? A gente tá aqui para te ajudar. Pessoal, eu vou ficando por aqui. Que você tenha um excelente final de semana. Compartilhe as nossas lives, nosso material. Se inscreve no nosso canal do YouTube. Curte aqui a nossa página do Instagram, do Facebook. Mostra para outras pessoas. Vamos aumentar essa comunidade de pessoas que estão vencendo a ansiedade, que estão praticando as coisas que a gente ensina e que estão alcançando sucesso com isso. Conte com a gente enquanto nós contamos com você também. Quanto menos pessoas ansiosas, quanto menos pessoas deprimidas, muito mais paz, muito mais equilíbrio a gente vai ter no mundo. Porque pessoas ansiosas demais, deprimidas, sem energia, poxa, né? Qual é a contribuição? É mais difícil. Então vamos todos juntos, né? Fazer essa corrente do bem e trabalharmos nessa comunidade. Ok, pessoal? Vou ficando por aqui. Que você tenha um excelente final de semana e fica com o meu lema, que é o lema da Sandra, que é o lema de todos nós. Foca no que funciona. Vou desligar o Facebook primeiro. Bye bye, galera do Face. Até mais.